A gente segue falando sobre a educação, que é a pasta com o maior bloqueio de despesas no orçamento de 2021. E para repercutir os impactos para a educação, nós chamamos agora para conversar a cofundadora e presidente executiva do Todos pela Educação, Priscila Cruz. Agradeço a sua participação conosco mais uma vez aqui no Visão, Priscila. E eu queria que você contasse para a gente qual será o impacto desse bloqueio de verbas no orçamento de 2021 para a educação. Perfeito. Boa tarde, Carla, Tainá, todos que nos assistem. Enfim, mais uma vez a gente vê cortes nesse governo na pasta da educação, né? A gente está vivendo um momento em que a educação, apesar, né, de um entendimento equivocado de que as escolas estão fechadas, então, portanto, não existe tanta pressão assim por investimento, é justamente o contrário. A gente tem uma morte lenta acontecendo na educação pública brasileira nesse momento, alunos não sendo expostos hoje às aulas remotas não estão chegando a todos os alunos, a gente tem uma necessidade de reforma dessas escolas, de apoio a estados e municípios para o planejamento desse retorno às aulas presenciais. E a gente vê mais uma vez esse corte de recursos, é uma visão equivocada. Outros países estão fazendo justamente o oposto, estão entendendo que o investimento em educação é a única saída para que eles possam reconstruir os seus países depois dessa pandemia que destrói em tantas dimensões, um país. Então, mais uma vez, a gente tem visto isso. Agora, acho que vale a pena a gente sempre retomar aqui, Carla, Tainá, que a execução orçamentária desse governo tem sido muito baixa, né? Quer dizer, a gente viu aí esse corte, né? Tem corte e contingenciamento, né, nesse orçamento, mas mesmo com o dinheiro em caixa, mesmo com o dinheiro disponível, no ano passado foram 47% apenas das despesas discricionárias, ou seja, as despesas que o gestor do Ministério da Educação pode escolher onde colocar. Apenas 47% das disponíveis, aquelas que estavam no caixa, foram utilizadas de verdade. Então, assim, a gente também tem que ficar de olho, não só naquilo que está projetado para 2021, mas o que efetivamente o Ministério da Educação está utilizando para investir em educação. Priscila, e assim, a educação no Brasil, ela já precisava melhorar. Com a pandemia, a gente... digamos assim, a educação ficou ainda mais precária no Brasil. Eu queria que você trouxesse para a gente um panorama sobre como está acontecendo a educação nesse momento no Brasil, nesse momento de pandemia, e também o impacto da falta desses recursos na educação e o que deveria estar sendo feito nesse momento de pandemia também. Perfeito, Tainá. Olha, bom, primeiro sobre os impactos. A gente deve... O último estudo da FGV dá conta que a gente deve ter um retrocesso de mais de 4 anos em termos de aprendizagem, ou seja, a gente deve voltar para os indicadores de aprendizagem de 4 anos atrás. O Brasil avançou nesses anos, especialmente no ensino fundamental 1, então esse retrocesso será sentido. O último estudo da Unesco diz que a gente só deve voltar para os indicadores de 2019, então os resultados na educação pré-pandemia apenas em 2030. Então é importante a gente entender que não é um ano de paralisação, um ano de atraso. A cada semana, a cada mês que a gente tem escolas fechadas e essa paralisação na educação, a gente tem um retrocesso de muitos anos para trás e muitos anos para poder fazer essa reconstrução. Só que não é só aprendizagem. A gente deve ter, isso ainda não tem uma estimativa muito concreta, mas a gente deve ter uma explosão na evasão. Quando os alunos, principalmente os jovens, são consultados, ouvidos, a intenção de não voltar para a escola é muito alta, então a gente pode ter uma explosão na evasão. Existe, inclusive, uma relação muito forte entre aumento da evasão no ensino médio e aumento da violência, especialmente taxa de homicídios, mas isso vai ter reflexos na produtividade, no mercado de trabalho e principalmente nas oportunidades que esses jovens terão ao longo da sua vida. Também está sendo muito afetadas a saúde mental, o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento físico e socioemocional dessas crianças e desses jovens. Então, assim, o impacto é gigantesco. O que o governo federal deveria estar fazendo nesse momento? Em primeiro lugar, trabalhando lado a lado com estados e municípios. O governo federal
ele tem uma atribuição que é constitucional, que é a de fazer a coordenação do Sistema Nacional de Educação, né? Desse esforço no campo da educação básica, desse esforço com estados e municípios na gestão das redes estaduais e municipais da educação pública. Ele não está fazendo isso. Como que ele poderia fazer? Ter um gabinete de enfrentamento da crise da pandemia na educação, fazendo a pactuação prévia, não vetando as leis que direcionam mais recursos para a conectividade dos alunos, como aconteceu recentemente com o veto presidencial, que acabou com o investimento do FUST na educação, para conectividade, para compra de equipamentos por parte dos alunos das escolas públicas do país. E especialmente eu queria lembrar isso, programa... Priscila, desculpa te interromper. Claro. Priscila, eu queria lembrar isso porque era exatamente a pergunta que eu ia falar para você. Esse dinheiro eram 3,5 bilhões para trazer a internet para todos os alunos de escola pública e para os professores, e foi vetado na íntegra pelo presidente Bolsonaro. Queria lembrar também aquele outro dinheiro que veio da Lava Jato e que não foi utilizado, 1 bilhão para, na época, o ministro Abraham Weintraub, que não o utilizou porque não conseguiu fazer um projeto e utilizar esse dinheiro. Que falta que está fazendo isso agora para o Ministério da Educação? Pois é, então, esse é o meu ponto da falta de execução orçamentária, Carla. Esse é o problema. Quer dizer, mesmo que a gente tivesse um orçamento maior para o Ministério da Educação, o histórico desse ministério é o de não execução do próprio recurso que eles têm. Eu vou te dar mais outros exemplos. A ProBNCC, que é um programa que apoia estados e municípios para a implementação da Base Nacional Comum Curricular, foi completamente desidratado nesses últimos anos, né? Acabou para o ensino fundamental, acabou para a educação infantil, restou um pedacinho para o ensino médio. Também o programa de fomento à ampliação do tempo integral. Você sabe, Carla, Tainá, só no Brasil a gente fala de escolas em tempo integral. No mundo, e principalmente nos países desenvolvidos, é escola. Não existe escola de tempo parcial e escola de tempo integral. Aqui no Brasil, todas as escolas deveriam ser de 7 horas no mínimo. Era importante ter essa expansão e o Brasil vinha expandindo as matrículas de tempo integral. O governo também desidratou. O Pró-Infância, que é o investimento na educação infantil, também desidratou. Com esses cortes e com esse contingenciamento, também deve acontecer isso. Me preocupa porque talvez a gente não tenha o SAEB, que é a avaliação da aprendizagem dos alunos. A gente também pode ter corte no INEP, que é a autarquia que cuida do Enem, das avaliações de aprendizagem, o censo escolar e tudo mais. A gente pode ter cortes no FNDE, que eu acho que é lá que é onde a gente vai ter mais cortes, que é justamente no FNDE que a gente tem a compra dos livros didáticos, o apoio às redes estaduais e municipais. Então, estou citando aqui alguns exemplos assim, de programas muito importantes, de políticas estruturantes, né? Porque para além daquilo que a gente está vendo que é o imediato para poder reduzir os impactos da pandemia na educação, a gente também precisa pensar na reconstrução de longo prazo da educação brasileira. Não dá para a gente não ter o currículo nacional chegando a todas as salas de aula, não dá para a gente ter esse ensino médio que é antiquado e que é de 4, 5 horas. A gente precisa expandir essas políticas estruturantes. E esse Ministério da Educação, ele vem ano após ano não executando orçamento e não conseguindo tirar do papel aquilo que já era uma política exitosa para o país, né? Então, de fato, Carla, muito bem lembrado, esse veto, ainda mais no ano de pandemia e ainda mais vindo de um governo que defende o ensino domiciliar. Quer dizer, é um governo que defende que as famílias ensinem os seus alunos, mas veta a conectividade, incentiva a militarização da educação. Quer dizer, a gente está tomando um rumo muito errado ali pelo governo federal e o Brasil vai pagar muito caro por isso. O Brasil pode fazer uma escolha virtuosa pela educação ou embicar para baixo porque não está priorizando na reconstrução do país o investimento em educação. Priscila, a gente agradece muito a sua participação mais uma vez conosco aqui, trazendo tanta luz sobre esse tema da educação, que é tão importante quando a gente pensa na grandeza do país e no futuro, né? Muito obrigada pela sua participação aqui conosco, cofundadora e presidente executiva do Todos pela Educação. Boa tarde. Boa tarde.